paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos hoje ver a última lição deste trimestre, cujo tema é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E teremos em pauta a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo se encontra em Efésios 6, no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, tua graça seja sobre nós, venha sobre nós o teu espírito de inteligência, de sabedoria, de entendimento. Ajuda-nos, meu Senhor, a compreender o teu querer, a tua vontade, e opera, meu Deus amado, para que em tudo sejamos cheios da tua presença, do conhecimento de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e de se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Aleluia, glória a Deus. E Paulo ainda fala das astutas ciladas do diabo, significando que o diabo é inteligente. E precisamos, então, mais do que nunca, da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, para podermos lutar contra aquilo que a gente não vê. Vamos ver então esta nossa lição maravilhosa. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E Paulo sempre ressalta essa luta que não é contra carne e sangue. Aleluia. Precisamos compreender bem como podemos vencer. A leitura diária, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Todo cristão, então, diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Então, todos os dias, precisamos pedir a Deus esta armadura. E veja que quando diz estar firmes, significa estar de pé. E quando Paulo também diz acerca da armadura, ele fala de uma vestimenta completa. E vamos ver essa vestimenta completa no dia de hoje. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí está mais uma vez, e dessa vez um conselho do nosso Senhor Jesus, e ele falando acerca de a gente estar digno de estar em pé, ou seja, firme, como Paulo fala. Não é possível então entrar em combate sem cobertura de oração, então precisamos estar vigiando e orando. Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Que bênção é você poder enxergar que você pode se ver livres e que Deus te livrou das ciladas do inimigo. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aí mais uma vez a armadura de Deus e a importância dela, né? A palavra declara que vai ter um dia mau para todos nós. E precisamos, portanto, desta vestimenta completa de Deus, para que a gente possa continuar batalhando, vivendo e ficarmos firmes, de pé, na presença do Senhor. Então, para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. Mateus 4, de 1 a 10, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Vamos ver. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia! Aqui a gente verifica que Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. E alguém pode dizer, mas não tem uma palavra que diz que Deus não pode ser tentado? Sim, todavia aqui Jesus também era perfeito homem e, portanto, sujeito às paixões da mesma forma que nós. Então, ele foi tentado e ele venceu. E veja aqui que ele jejuou 40 dias e 40 noites, com certeza alguém muito especial. E depois disso ele teve fome. Aí é que está, na nossa fraqueza é que o inimigo ele vem nos tentar. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observem que o diabo aqui ele começa a tentar Jesus, se aproveitando, lógico, das suas fraquezas. E na nossa fraqueza é quando ele, com as suas astutas ciladas, tenta, com certeza, nos desviar dos caminhos do Senhor. Devemos tomar muito cuidado. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma, ou em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Maravilha esta lição que o Senhor nos dá. Ele nos revela aqui que, embora o diabo ele seja astuto, mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele não perecerá. Por isso que a ordem é meditar dia e noite na palavra. E a ordem também é crescer em conhecimento e em graça. É que a gente não caia nessas astutas ciladas. O diabo gosta muito de nos desviar, e principalmente da vontade do Senhor, pelo desconhecimento ou deturpando o conhecimento. Efésios 1:19. Qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então a vitória da igreja está garantida pela grandeza do poder de Deus. E glória a Deus que Ele faz com que nós sejamos revestidos deste poder e assim guardados daquilo que a gente não enxerga
e de todas as doenças, enfermidades, os males que assolam este mundo, nós em Jesus Cristo, no poder de Deus, podemos vencer. Glória a Deus. Vejamos a leitura bíblica em classe. Efésios 6, dos versículos 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória. Lembrando, esse fortalecer está tratando de você se encher do poder de Deus. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O desafio para a gente sempre lembrar dessa situação, porque nos comportamos por estarmos com os pés plantados nesta terra, como se estivéssemos verdadeiramente, eternamente nesta terra. E fica difícil, às vezes, nas circunstâncias difíceis, a gente lembrar desta palavra, deste versículo. Nossa luta não é contra essa carne e sangue. Então, às vezes, quando alguém nos ofende, quando alguém nos deseja mal, por vezes, o problema não está na pessoa, está naquilo que está influenciando aquela pessoa a dizer ou fazer coisas contra a gente. E aí, a nossa luta não é contra carne e sangue, é lá nos ares, ou seja, na oração, no jejum, no amor, e por aí vai. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestidas a couraça da justiça. E vejam que em tudo o apóstolo Paulo nos dá uma ideia de como a gente pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestindo da armadura de Deus, ele ensina acerca do que se trata dessa armadura, para que a gente não só, como consequência, a gente resista no dia mal, fique firme, mas o segredo está aqui no versículo 14. Cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, é não para a mentira, sim para a verdade. Sim, sim, não, não. Sim para a verdade, não para a mentira. E vestindo a couraça da justiça, ou seja, não, se quisermos verdadeiramente nos revestir, não podemos praticar com a injustiça, muito menos concordar com a injustiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Diga-se de passagem, aquele que é de Deus está sempre voltado para buscar a paz com todos, se possível for. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Interessante é que a gente sabe que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, como veremos adiante, mas ela também é escudo, ou seja, a vestimenta, a armadura, ela é completa, porque não só a gente cinge com uma couraça da verdade e da justiça, mas a gente se escuda na fé e tem a espada do Espírito. Mas veja que aqui no escudo da fé, a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno pela fé. Ou seja, fé em quê? Na palavra. Porque a palavra nos dirige em várias situações. Então, se tem alguma situação que você tenha que mentir, você vai dizer não, por causa da palavra, que requer de você que seja que você seja partidário da verdade. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então você pode dizer, eu sou um salvo. Se você tomar posse da palavra, você vai dizer, eu sou salvo, sim. E aí
O capacete da salvação está em você. Não deixa ninguém tirar o capacete que Jesus, que Deus te deu. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que há uma ordem implícita da gente estar orando em todo tempo e também por todos os nossos irmãos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Então veja o dever de todos nós, orar uns pelos outros, orar pelas nossas lideranças, para que elas sejam cada vez mais capacitadas, ao invés de criticar, orar. É a ordem do Senhor. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, orar pelos profetas, pelos pregadores, por todos aqueles que colocam a sua mão no arado. Vejamos então o primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. O item 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, como já disse, ele dá dicas de como a gente se fortalecer no Senhor. Então, o fortalecimento não é pelo conhecimento de mundo, não é pelo conhecimento secular, mas no Senhor tem algumas implicações que nós temos que atentar para que a gente não fique como um alvo fácil para o inimigo de nossas almas. Precisamos nos fortalecer no Senhor, nos renovando em mente, ter uma vida em santidade, ser cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o objetivo do cristão. E a partir daí, o resto é consequência, pisar serpentes, escorpiões, enfim, todas as promessas de Deus relativas ao seu poder para a nossa vida. Segundo item, vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância de oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Lembrando ainda em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então a ordem é orar, então é muito importante que nós entendamos esta necessidade. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Aí o resumo do tópico. Aleluia, glória a Deus. O próximo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. O primeiro item é as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astutas ciladas são, vejamos, confundir
a mentira com a verdade. A gente vê que hoje também é muito comum, aqui a palavra está em Gênesis 3, 4 e 5, é o diabo enganando a Eva, de tal maneira que ela caiu na cilada da serpente. E a gente vê que nos tempos que a gente vive, a estratégia do maligno é a mesma: transformar a mentira em verdade, eu diria a verdade em mentira. Segundo, deturpar as escrituras. A gente vê muitas seitas, muitas pessoas que pensam estar seguindo a palavra de Deus, mas que por algum motivo deturpam a palavra, proposital ou não, ou são vítimas dos falsos mestres, dos falsos profetas, que deturpam as escrituras para poder enganar e consumar as ciladas do maligno na vida das pessoas. Terceira maneira de astúcia, a gente encontra aqui dissimular e induzir a dissimulação. Aleluia. Ou seja, as pessoas dizendo que é uma coisa e na verdade são outras. São pessoas dissimuladas. Ou transformando uma situação que tem um caminho da verdade e mostrando esta mesma situação de uma outra maneira. Por exemplo, a gente encontra pessoas dissimuladas que usam de bondade, uma aparência de verdade, usam, por exemplo, da obra social, e com isso é como que maquiassem aquilo que na verdade está por trás daquelas atitudes. Outra, fazer falsos sinais. Meus irmãos, tem tanta gente por aí fazendo esses falsos sinais, e a melhor maneira de você se defender é conhecendo a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus é difícil de você ser enganado, porque você não vai se deixar levar por visões, por sonhos, ou por aquilo que aparentemente você está vendo como um grande sinal. Muito cuidado. Árvore se conhece pelo fruto, não é pelos sinais. Fazer acusações é o que mais o inimigo gosta de fazer, acusar, de tal maneira que às vezes as pessoas são paradas que eu digo, a obra é parada na vida da pessoa, porque ela se entristece. As acusações a gente vê que fazem parte da estratégia do maligno de parar a obra. Semear incredulidade. E a gente se encontra muito isso no meio da igreja, no meio das pessoas. Às vezes, por causa de uma palavra de alguém que, ao invés de dar vazão a mostrar, testemunhar de Jesus, fazem questão de testemunhar a obra das trevas. Então, ao invés de pregar a verdade, pregar sobre a palavra, testemunhos de poder de Deus, as pessoas às vezes são correios do diabo. E com isso influenciam pessoas negativamente. Isso às vezes até fazem sem querer, mas fazem. Então, uma das maneiras de você não ser usado pelo maligno é você não semear ou não propagar as más obras do maligno, e sim propagar as boas obras de Deus. Promover ideologias anticristãs,
Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus. É isso. Então, essa última maneira aqui, né, das astutas ciladas, a gente verifica isso não só dentro do meio que se chama cristão, ou seja, igrejas evangélicas, igrejas que se dizem cristãs, e a gente encontra também isso na mídia com fartura, sendo igreja ou não sendo igreja. São ideologias que são plantadas nos corações para desviar as pessoas de Cristo. Segundo item, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Como é que a gente vai combater nas regiões celestes? Então não é, com certeza, com metralhadora, com faca, com tapa. É com oração, com as armas de Deus, segundo descrito por Paulo em 2 Coríntios 10, no versículo 4. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas para destronar potestades. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Esse que é o problema. Então, nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. E é o cuidado que a gente tem que ter, porque embora a salvação seja individual, aprove a Deus reunir a igreja num só corpo, de tal maneira que todos os irmãos eles têm que estar unidos. E vejam que neste contexto da igreja, cada um planta uma pedrinha, cada um tem uma função e por vezes de forma diferente, mas que no total, na soma, tem que dar vitória para o conjunto. E assim, Deus levanta a gente, os homens e mulheres de Deus, nos dons espirituais, nos dons ministeriais, e um ajudando ao outro, um orando pelo outro, suportando um ao outro, honrando um ao outro. E por fim, a gente vê que Deus se agrada da união, porque aí a gente vence mais facilmente esta luta contra as trevas. Então quem é chamado para profeta vai profetizar, quem é chamado para o ensino, para mestre, vai ensinar, e assim nós vencemos a batalha, todos sendo importantes dentro da igreja, porque cada um tem um dever, tem uma função, um chamado especial dentro da obra. A gente só tem que dar vazão ao nosso chamado. As agências das potestades do ar. Vamos ver o que é isso. Paulo indica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Vejamos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Muito bem. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então vejam, esses seres das trevas, então eles são poderosos, eles são malignos. E terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas,
e maquinam a queda da igreja. Ou seja, eles são inteligentes. Não desprezemos o inimigo de nossa alma, nem os demônios. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Glória a Deus, porque temos o nome de Jesus ao nosso favor. Resumindo o tópico, o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Vejamos o terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro item, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Segundo item, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Oh glória! Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Quando eu competia em atletismo, me lembro que em determinadas corridas, onde estas não eram muito longas, e principalmente curtas distâncias, as sapatilhas, elas tinham um prego, onde este prego dava melhor aderência na pista e de tal maneira que a gente tinha mais velocidade ao correr. Então, para a gente poder estar guardado, para a gente poder ter a firmeza que a gente precisa, a prontidão, a mesma coisa, a nossa sola dos pés tem que estar preparada com este Evangelho da Paz. Aleluia. E é Ele que nos vai dar forças, fé, para a gente continuar, aleluia, diante dos reveses, diante dos problemas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Aqui, então, cabe também a gente mencionar o fato de ser feito de madeira e couro, e eles tinham, isso segundo a Bíblia Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela revela que este escudo, ele era embebecido com água, de tal maneira que quando as setas incendiárias, os dardos, caíam nos escudos, as setas se apagavam. Então é bem interessante essa comparação de Paulo
com a gente ser escudado na fé e apagar os dardos inflamados do maligno. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Vamos lembrar que na tentação do deserto, o diabo vinha sempre com algo que estava escrito na palavra. Todavia, a gente vê que Jesus Cristo, ele se defendia justamente com a palavra. E por último, ele deu o que eu chamo de touché no diabo, quando ele disse para o diabo se apartar dele. Aleluia! Então a espada do Espírito está aí, disponível para todos nós. É um algo de ataque e um algo de defesa que Deus nos dá nesse combate espiritual. Não menosprezemos de forma nenhuma a palavra de Deus. Precisamos dela, precisamos conhecê-la, precisamos estarmos aptos a nos defender e, aleluia, quando necessário atacar, porque com o conhecimento da palavra fica fácil você saber como você vai ter atitude diante de certas circunstâncias. Então você vai dizer, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E a palavra em Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, diz que o povo que conhece seu Deus se torna forte e ativo. Então glorificado seja o nome do Senhor. Resumindo o tópico, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Toma posse, em nome de Jesus Cristo, das armas. Toma posse da armadura. Toma posse no nome de Jesus do escudo da fé. Toma posse no nome de Jesus do calçado do evangelho da paz, da espada do Espírito. Toma posse do cinturão da justiça e da verdade. Glória a Deus. Chegamos à nossa conclusão. Aleluia. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Vejamos aí, a armadura de Deus. Parte da armadura: cinto, função, verdade, couraça da justiça, função, retidão, sapatos, função, a paz que vem das boas obras, das boas novas, escudo, a fé, capacete, salvação, espada, palavra de Deus. Toma posse, então, desta armadura completa: cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete e espada. Oh, glória! Vamos ver se você aprendeu e guardou algum conhecimento. O que a expressão fortalecei-vos no Senhor indica? A expressão na forma passiva, fortalecer-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Então, fortalecer-vos no Senhor é em Deus, em Jesus. O que significa a expressão ciladas do diabo? A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Como Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja?
Essa daí não é tão difícil, né? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. O que traduz a expressão toda a armadura? A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, a expressão toda a armadura indica a armadura completa de um soldado fortemente armado. Que tipo de arma é a espada do Espírito? Oh, glória, isso aí é fácil, né? A espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Lembrando a palavra de Deus. Próxima lição, 5 de julho de 2020, iniciando aí o terceiro trimestre deste ano de 2020. E a lição primeira, este trimestre, terceiro trimestre, vai ser uma edição especial, porque é uma reedição do terceiro trimestre de 1993. E esta lição primeira é Daniel ora por um despertamento. E o tema do trimestre vai ser os princípios divinos em tempos de crise. E aí vamos estudar a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Este trimestre que vem, então, vai ser uma bênção. Aproveita no nome de Jesus Cristo. Então, terminemos. Que Jesus te abençoe. Grato por você acompanhar até aqui. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Jesus te abençoe.